Bem-vindos a mais um vídeo de histórias de terror na fogueira. É uma série onde cada um de nós conta uma história de terror que a gente já viveu, tanto sobrenatural quanto de vida, alguma coisa que tem a ver com o mundo sobrenatural. Então a gente tá aqui, ó, em volta de uma fogueira aqui na fazenda e hoje o Renan Fiorini vai contar uma história que eu lembro que você já tentou contar essa história uma vez, mas você ficou com medo do bombeiro na época e você não pôde. Coisa, e essa daí foi uma que marcou muito. Mano. Marcou. O Jota disse que quer contar uma, mas eu não sei qual que é, né, Jota? Vou contar uma sinistra, estranha pra caramba. O Gui vai contar uma que ele não quis me falar qual. Hoje vai ser uma coisa muito reveladora. E eu vou contar uma história que foi recente comigo, também muito íntima minha, né? Que eu não converso com ninguém em off. Eu acho que hoje vai ser um dos melhores episódios de história de terror, porque, mano, hoje eu falo pelo menos a minha história, eu juro pra vocês, galera, eu já vivi muita coisa nessa vida, mas exatamente há 4 dias atrás, que foi sábado, né, eu vivi uma parada muito sobrenatural, que mexeu comigo, que eu comecei a chorar muito, e eu nunca tinha vivenciado isso, e eu vou contar pra vocês, eu acredito que muita gente que vai me assistir pode ter tido a mesma experiência que eu. Então vamos começar primeiramente pelo Jota. Vai, Jota, primeiro é você. Policial. Depois vem eu, depois vem o Gui, depois vem o Renan, pode ser? Pode ser. Então vai. Pode ser. Bom, pra quem não sabe, eu sou policial militar, trabalho aí durante o dia e durante a noite, né? Trabalho em turnos. Trabalho na cidade de Cambé e tal. E um belo dia, na madrugada, pintou exatamente 3h03 da manhã. 3h03 da manhã, pintou uma ligação. E aí foi despachada a ocorrência pra gente, é despachada via celular. Em tal endereço, tal número, relatava que uma mulher estava pedindo socorro. Era um caso bem típico de Maria da Penha, de violência doméstica. Maria da Penha é quando o homem bate na mulher. Que o Jota estava explicando, galera, ele é policial, ele falou assim, de 10 chamadas que dá na polícia, 9 é Maria da Penha, é violência doméstica contra a mulher, então... Mano, vocês não têm noção a vida de um policial, mano. Então eles vai lá e chega lá na hora... Resolve o B.O. dos outros. Resolve o B.O. dos outros, é briga, é mulher... Acontece da mulher bater no marido até e vice-versa, mano. Então, violência contra a mulher é um dos maiores índices de ocorrência que tem na polícia. Então, 3h03 da manhã, pintou a ligação, tava lá registrado lá no celular que é despachado pra gente. Fomos lá no endereço, aí dava-se conta de que uma mulher tava gritando, pedindo socorro. Inclusive, o Copom falou pra gente, via rádio, que a mulher tava ao fundo gritando no telefone, né? A gente foi, chegou lá na rua, tentou achar o número da casa, não havia número nenhum. Beleza. Passado, a gente relatou, deu fato não constatado, fomos embora. Dali um pouco, ligação do mesmo endereço. Chegou lá, dando conta de que uma mulher estava gritando, pedindo socorro, estava sendo espancada e tudo mais. Aí, o mesmo número. A gente foi, procurou, giroflex ligado, a gente dava serenada, isso já era de madrugada. A primeira ligação foi 3h03, a segunda ligação foi por volta mais ou menos ali das 3h20 da manhã, e a gente foi lá novamente. Chegou lá, demos uma volta na rua, foi, voltou. Não achava nada. Não achava nada. Tá. Mano, aí nós passamos assim, perto de uma casa assim, escutamos uns gritos. E o número não tinha nada a ver com o que foi passado. Chegou lá e escutamos gritos. Fomos lá, batemos na casa. A hora que a gente bateu na casa lá, cessou a gritaeira. Cessou o grito. Entramos, chegou lá, falamos com os familiares. Oi, boa noite, tem alguém aí e tal, tá em apuro, tá em perigo. Por nome de fulano de tal, o nome da mulher não vou citar aqui, porque não vem ao caso, não, é um caso particular. Fulana de tal. A família, não sei se era sobrinha, falou assim, ela morreu faz 5 anos. Morreu faz 5 anos. Então eu falei, não pode ser porque o Copom tava falando que ela tava gritando ao fundo do telefone. A gente pode entrar dar uma olhada na casa? A gente foi, entrou. Fez o adentramento lá, olhou nos quartos, olhou no fundo, olhou debaixo de cama, atrás de guarda-roupa, dentro de guarda-roupa. Não encontramos nada. Essa moça que nos atendeu falou, moço, ela morreu, ela já faleceu faz 5 anos e tal. Aí eu peguei e falei assim, beleza, prova pra gente. Ela foi, pegou a certidão de óbito, mostrou pra gente lá que ela morreu tal dia, fazia 5 anos. Mas como vocês sabiam que essa mulher que tava gritando? Porque na chamada lá, quando despacha pra gente, no cadastro, coloca o nome da pessoa. Tava gritando? Tava gritando. Inclusive o Copom escutou a gritaeira no fundo. E falou, desloca ela com brevidade, porque mais uma vez ela tá gritando.
Então vai lá, pode ser. Porque, mano, isso aí, se a gente não vai, se a gente demora e essa mulher morre, dá um chabu, mas dá um problema. Mas ela já tava morta. Ela já tava morta fazia 5 anos e tinha certidão de óbito. A gente viu o telefone dela, daí a gente perguntou lá pra sobrinha dela, perguntou, esse telefone aqui é dela? Daí ela falou, sim, esse telefone é dela e não existe mais. Peraí, deixa eu entender. Foi a pessoa que ligou, foi a pessoa que morreu. A pessoa que ligou foi a pessoa que morreu. Há 5 anos atrás. Há 5 Os anos barulhos atrás. era tipo ela. Tipo ela, Será que era gritando, o espírito dela? gritando. E o Copom, inclusive, nós retornou a ligação pro Copom e falou, ô Copom, essa pessoa morreu faz 5 anos. Faz 5 anos que essa pessoa morreu. Aí o Copom falou, mas ela tava gritando no fundo do telefone, ela tava gritando. Eu já ouvi falar sobre isso. Eles falam que é quando a pessoa não aceita a sua morte, né? Não aceita Não e... aceita a sua morte e ela consegue, dependendo do seu espírito, ela consegue ter poderes no mundo material. Sim. Mas E- muito louco. Ou pode ser alguém ter feito algum trote, que acontece muito, né? Mano. Hoje tá menos, né? Você sabe Mas que... bateu o telefone, você falou, né? Você sabe que, tipo assim, bateu o telefone, você sabe que a gente sabe também se é trote ou não, tá ligado? A gente sabe. Dá pra saber, né? Eu já Dá pra saber. Eu atendia muito Dá pra telefone no saber. bombeiro. O sistema Atendia, era né? igual ao nosso, né? É igual ao nosso lá, o sistema do bombeiro. E, mano, não era trote. A casa possivelmente estava carregada, não sei se não fizeram ali o descarrego da casa, se não fizeram oração, sei lá o que era, irmão, mas juro. Chegamos lá, a sobrinha Ai, dela credo. falando, ela morreu faz 5 anos, mostrou a certidão de óbito, E como que bateu o continua telefone. patrulhando com essa... Irmão, falar pra Essa você, notícia, aquela noite acabou com a gente, acabou com a gente. A gente ficou super malzão, assim, sabe? Inclusive a gente até entrou na casa, daí, sabe, deu aquela pesada. Eu e meu parceiro ficamos mal pra caramba, mano, juro. História, Cê é louco. não. Legal. Cê é louco. Bom, galera, eu vou contar a minha agora. A minha é um assunto que eu não converso muito com meus amigos, mas é algo que me pegou assim. Que foi, né, mano? Nunca mais toquei no assunto, que foi uma questão até pra mim me proteger emocionalmente. Que foi né, mano, quando o meu amigo morreu, né? O Matias. Vocês veem que eu não cito muito mais o nome dele. Não. Cara, tipo assim, eu fiz meu luto, eu sofri muito na época, mas muito mesmo. Vocês não têm, eu acho que a galera não tem um pouco de noção do que eu sofri quando o meu amigo morreu, né? Quem é mais antigo no canal vai saber. Mas eu tinha um amigo, ele era também policial militar, e eu tive uma amizade com ele que eu nunca soube explicar, mas eu acho que foi a amizade mais forte que eu já tive na minha vida. Que, cara, pouca gente vai conseguir identificar o que eu vou falar agora. Sabe aquele amigo que vocês não precisam conversar pra estar se falando? É muito louco eu tô falando isso agora, mano. Sabe aquele amigo que gosta da mesma música que você? E quem me conhece sabe que reclama das minhas músicas. Vocês não reclamam da minha música? Reclamamos do Renato. Música de velho, música de Você não velho. reclama? Ele gostava de todas as minhas músicas e eram as músicas que ele ouvia. A gente se conversava sem falar uma palavra. Ele vivia na minha casa e quando eu não tava na casa dele, quando ele não tava na minha casa, eu tava na casa dele. Galera, não é à toa que 2 dias antes dele morrer, ele tava comigo. E ele se foi. Nós nunca entendeu o porquê ele se foi, o que aconteceu. Enfim, eu não quero... Pra mim, esse assunto já foi. Esse assunto eu já dei como encerrado. O que já aconteceu no passado Mano, eu paguei minha luta, tá ligado? Foi difícil, né, Jota? Foi foda, mano. Foi uma situação que a gente não consegue entender até hoje. A gente respeitou o seu luto também. Eu fiquei mal, né, Jota? Foi Todos pesado, ficamos, né? Todos, mas... Foi pesado. Mano, ele era muito... Era mais próximo dele. Mano, eu era muito próximo dele. Tipo assim, galera, muito próximo. E quando o Matias se foi, mano, eu nunca mais encontrei uma amizade igual, mano. Tipo, eu tenho meus amigos, tenho meu irmão, minha família. Eu não tô falando que não são meus amigos. Mas eu tô falando Aquele nível, né? uma amizade naquele nível. Cara, ele era, mano, meu irmão, meu brother, meu... Cara, muito louco, galera. Eu não sei explicar, mano. Tipo assim, eu posso falar assim com propriedade, mas nunca mais fui tão feliz, tá ligado? Eu posso falar isso com propriedade. Eu venho vivendo, foi bem difícil o primeiro ano. Há 3 dias atrás, fez 3 anos que ele morreu. 3 anos. Vocês acreditam? Já faz tudo isso, mano? 3 anos? Parece que foi ontem, né, mano? Parece que Passa foi rápido ontem, demais. mas 3 anos. E beleza, mano, foi difícil passar, eu não entendi. Cara, eu não vou em enterro, galera. Não vou. A galera sabe quem me conhece. Eu não vou em enterro, mano. Não vou em velório, não vou. A dele foi a única pessoa que eu fui, mano. Eu fui. Foi triste, mas eu precisava me despedir dele. E beleza, mano. Não tá beleza, mas... O que eu fiz, galera? Eu me apeguei ao meu trampo. Então, quem me percebeu na época dos meus vídeos, eu comecei a trabalhar o dobro. Porque daí, eu meio que pra apagar tentar disfarçar o luto, tá ligado? Tentar preencher esse buraco que tava na real, essa lacuna, né, mano? Cara, sabe, cabeça vazia, oficina do diabo? Sim, Eu sim. tava tentando trampar.
E fui tentando, tipo assim, me afastar de tudo até que às vezes lembrava ele, porque isso me fazia sofrer. Por mais que eu tinha lembranças boas dele, me fazia sofrer muito. Muito, mas muito, cara. Nossa, não é à toa que a casa que eu morava e ele ia, eu me mudei. Tipo, tudo que eu me lembrava muito, eu fiz questão de tirar, mano. Tipo, e eu fico imaginando quem trabalhava com ele, Nossa. no mesmo espaço, no mesmo lugar, o quanto foi difícil, cara. Difícil. Porque eu consegui ainda me desvincular dessas coisas pra diminuir minha dor. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, só vai entender quem já teve um luto pra uma pessoa que ama muito. Não tô falando de uma amizade qualquer, galera. Ele era um membro da minha família e mais que isso ainda. Meu melhor amigo, mano. E eu lembro, mano, na época eu namorava, e era assim, mano, quando não era eu e ele, era ele com a mulher dele e eu com a minha mulher. Mano, ou eram os 4 juntos, ou os 2 juntos, ou os 4 juntos, ou os 2 juntos. Era um bagulho de louco. Mas, que nem eu falei, mano, eu segui minha vida, eu sem entender nada, até hoje eu não entendo, até hoje eu sofro com isso, aí beleza, mano. Aqui na fazenda, a gente tem dias de folgas. Por quê? O que acontece? Quando a gente fica muito tempo isolado aqui dentro, começa a acontecer igual nos reality real, galera. Você fica lá, vamos supor, 7 dias no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, o mesmo ambiente, aquela gritaria. A gente percebeu ao longo dessas 9 temporadas que a galera vai ficando estressada. Inclusive eu, não é só a galera, eu também, todo mundo. E aí, é por isso que o BBB bomba, por isso que os reality bomba, por causa disso. Porque após uma semana, isso é normal, mano. É que vocês nunca fizeram, então vocês vão entender o que eu tô falando. E aí a gente libera, cada um vai pra sua casa, a gente pega lá 1, 2 dias. Cara, todo mundo em off, ninguém posta nada, ninguém grava nada. E volta depois 2 dias pra cá e tá renovado. Não é bom? Desse jeito. Cara, beleza. Todo mundo foi embora e eu deixei pra ir embora mais de noite. E tô indo, mano. Tô embora de noite, pá. Chegando ali na frente da 445 na UEL. Olha só. Frente ao El. Veio o arrepio. Eu lembro, sei lá, vum, Nossa. mandou. E bem na hora entrou uma música Você ouvia com ele? que eu ouvia muito com ele. Na playlist eu só escuto o YouTube, tá, galera? Então eu não tenho as músicas salvas. Spotify, assim? Né, não é Spotify, é tipo o YouTube, você... Sabe quando vem um vídeo Aleatório, sugerido? né? Aleatório? Aleatório. Veio a música que eu via com ele, era uma música triste. Aí veio aqui, grudou e começou a música dele. Aí eu travei desse lado, daí eu... Putz, mano, comecei a lembrar do Matias, falei, caramba, mano. E tava chuviscando, aí eu ouvi a voz dele assim... Tipo assim, ele falou assim pra mim, eu posso sentar aqui? Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, aí na hora, mano, caiu uma gota de lágrima, na hora. Mano, faz 3 dias atrás, pum, caiu. E aí eu entendi ele, porque ele falou aquilo, porque ele podia me assustar e ele acaba, mano, tipo, se ele, não sei, viado, como funciona esse mundo espiritual, mas se ele aparece pra mim, viado, do nada, não sei, ele pediu um favor, tipo assim, Licença. ele pediu licença. Aí eu falei pra ele assim, pode, Matias, pode sentar. Mano, nossa, viado, céu, na hora que eu olho no retrovisor, juro por Deus, não é pra vídeo, não é pra vídeo, juro por Deus, viado, pode, ó, juro por Deus, viado. Na hora que eu olho pra trás, no retrovisor, ele sentado no meu banco de trás. Só que assim, não tava nítido, tava bem escuro, tava só a silhueta dele. Eu não senti medo na hora, juro por Deus, eu não senti medo, não senti. Eu comecei a desabar. Nossa, daí eu chorei. Aí eu falava assim pra ele assim, mano. Daí eu falava assim, por quê, viado? É real, viado, juro. Eu falei assim, por quê, viado? Aí ele, mano, me desculpa, não sei o quê. Eu, viado, por quê, viado? Por quê? Isso não é pra vídeo. Foi porque você me deixou. Aí ele falou, mano, desculpa, eu não... Tipo, ele tava, tipo, ele se arrependeu, tá ligado? Ele falou, mano, me perdoa, viado. Me perdoa. Ele me falava comigo, viado, eu ouvia ele, viado. Eu ouvia ele, eu falei, mano, que porra é essa, viado? E chorava, viado, chorava. E eu fui ficando bravo com ele, mano. E eu vi que eu não perdoei ele, tá ligado? Eu não perdoei, mano. Não é à toa que daí de noite eu mandei mensagem pra irmã dele. Da morrer, hoje faz 3 anos que o Matias morreu. Eu falei, ó, eu não perdoei ele. E eu falei pra ele, falei, mano, por que você me deixou, tá ligado? Aí ele pediu perdão, falou que tava bem. E aí, mano, foi, desapareceu, sumiu. Esse lado destravou, voltou. E aí, mano, foi minha primeira de...
anos de lenda, velho, de anos de lenda, anos. Eu já vi tanta coisa, mano, eu já vi o mal, eu já vi o bem, eu já vi vulto, eu já vi seita, eu já vi gente seitando, sei lá como que é o nome disso, eu já vi de tudo. Mas eu nunca tive uma experiência tão real na minha vida, tão... Cara, e ele sabia, tá ligado? Ele precisava vir e trocar essa ideia. E falar contigo. E aí eu... Putz, mano, e eu percebi que eu fiquei tão magoado, tá ligado? E, mano, juro por Deus, foi muito louco, velho. Foi 3 dias atrás, a gente voltou recentemente da fazenda. E foi isso, mano. Tipo assim, eu quero saber se alguém já teve essa experiência com alguém. Então eu tô falando, minha vida, galera, é um livro aberto aqui. Lógico, pra vocês terem noção, eu tô falando um bagulho muito íntimo que aconteceu comigo. Um bagulho sério, um bagulho que eu tô falando às vezes pode, creio não, até voltar um assunto que é chato até pra família. Mas é um bagulho que eu vivi. Mas eles entendem também, né, mano? É, A eles proximidade que sabem também, vocês eles entendiam tinham, também. né, mano? Sim. E eu quero saber se você de casa já teve uma experiência como essa, tipo assim, num luto, de você estar sofrendo. E olha só, mano, foi depois de 3 anos. Porque eu lembro, Exatamente, mano, que 3 anos. no início do meu luto eu pedia pra ele falar comigo, pra ele se comunicar e nunca ouvi um A. E aí eu senti um vazio. E pela primeira vez, aquele vazio deu uma... Eu consegui... Cara, eu não vou falar, tipo assim, eu consegui... Eu não vou falar perdoar porque, mano, eu lembro, eu chorei tanto no carro, mas tanto que eu... Puta, mano. E aí, tipo, imagina, mano, vocês... Tá ligado, velho? Tipo, mano, foi de um dia pro outro, mano. Ele deixou não só eu, deixou todo mundo. Filha, família, tudo. Filha, família, esposa, deixou tudo. Ele deixou uma vida pra trás, deixou um amigo dele que gostava dele de verdade, gostava muito dele, mas muito, muito, muito. Mas eu recebi essa visita dele, mano, e eu queria saber de verdade nos comentários, verdade mesmo, né, pra gerar engajamento. Graças a Deus, galera, o meu trampo hoje, eu não preciso mais fazer trampo por dinheiro, graças a Deus, dinheiro, amém, Deus do céu. Dinheiro já não é mais um problema faz muito tempo. O que eu faço é por amor e eu queria saber se alguém viveu algo parecido, se perder algum ente querido, esse ente um dia te visitar e conversar com você. E é isso, mano, que se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, do que, não sei se vocês já viveram algo parecido. Não, né? Já perdi um amigo também, assim, de acidente, né, mas eu sempre fico também me imaginando por que ele fez isso. Não foi da forma do Matias, mas depois que a gente se pergunta, né, por que acontece esse tipo de coisa, né? A gente fica sem resposta na cabeça. E eu acredito da forma que ele foi também, não sei se eu tava falando besteira, ele deve desculpa pra muita gente, mano. Tipo, inclusive pra você, que era um grande amigo, pra família dele, pra muita gente. E eu acho que pra ele ficar tranquilo na dimensão que ele tá hoje, ele vai ter que pedir desculpa. Todo mundo. De uma forma, tipo, que você tá fragilizado, você vai conseguir ver ele, sabe? Tipo, eu não sei, eu não entendo essas coisas também, mas... E eu tô te falando, eu não inventei, Sim. não aumentei de diminuir. O que ele falou é, me desculpa, Rê. Ele fala, desculpa, Rê. Ele fala, Rê, Se arrependeu. desculpa, Rê, desculpa mesmo. E ele falava, eu só chorava. E eu só falava, por quê, mano? Por que ele só desculpa, Rê? É sério, desculpa. E ele foi embora, só foi um desculpa, mais nada. E é isso, mano, é algo muito delicado. Eu nunca vivi, hoje eu tenho 30 anos de idade, nunca vivi algo parecido. É algo íntimo, e pro vídeo não ficar muito grande, extenso. Eu vivi isso real, não preciso mentir, não preciso gerar esse tipo de engajamento. Eu não tô falando isso. Tô falando que o Matias fazia parte da minha vida, ainda faz. Se vocês verem o brasão dele no meu colete, eu carrego o brasão dele do trabalho que ele trabalhava, aquele brasão, o nome, né? Como que é o nome, Jota? Biriba. Biriba? Uhum. Ele tá sempre comigo no peito, e as fotos. Mas eu vivi, mano, faz 3 dias atrás, que loucura. Eu falei, mano, e é isso. Gui, quer falar o seu? Porque senão... Ó, vou fazer então, depois, né, mano, mandar sempre um beijo pro nosso eterno Matias, que seja um lugar melhor, mas eu tenho uma história que eu não sei se o Renato vai me autorizar a contar, ele pode até cortar do vídeo. É uma história que revelo porque eu não tô há alguns anos já nos Caçadores de Lenda, tanto correr, eu voltei agora recentemente, tô tentando fazer tudo que eu posso, porque é o seguinte, tropa. Não, cuidado. Eu vou tentar falar o mínimo possível e aí o que você quiser você deixa no vídeo, tá? Alguns anos atrás eu fui numa lenda e nessa lenda eu tava fazendo como se fosse um dos últimos testes, assim, pra mim ser um caçador de lenda oficial, assim como o Renan, como o Léo, como o Thiago. E nessa lenda que a gente estava era a lenda da árvore, que, mano, é uma lenda que todos aí conhecem há muito tempo e querem saber o que aconteceu. Só que nessa lenda... resume bem que eu vou falar o que eu posso falar. Tá. E nessa lenda, basicamente, a gente acabou perdendo um membro.
Tipo, basicamente foi isso, tropa. Eu não posso dar detalhe, eu não posso dar nome, eu não posso falar muita coisa. Só que desde então, desde que a gente foi nessa lenda e a gente perdeu esse membro, eu me traumatizei, eu não me sentia bem, eu não conseguia entrar dentro de um carro de noite para poder ir para um lugar que tem uma energia ruim. Então por isso que eu me afastei. Eu conversei muito com o Renato, eu sabia que isso ia fazer tanto mal para mim de eu não vencer o meu medo ou algo assim que tava me prendendo. E quis me afastar esse tempo todo, esses anos, mais de 4 anos que eu não vou pra uma lenda. Então agora que eu tô... Mais de 7, né, Gui? Não, mais de 7 anos. anos. Mais 7 anos. 4 não, 7. 7 Você anos, tentou então... voltar 4 anos atrás e não conseguiu. E não conseguia porque era deixa eu baque, explicar, mano. galera. Até bom que muda de assunto. A Lenda da Árvore é uma lenda que eu já falei no meu Instagram que eu quero contar. E eu perguntei pra todo mundo que vocês queriam que eu contasse ela. E eu tava pensando em fazer um filme, mas eu tenho muito medo de fazer um filme ruim. A história é a história, eu não tenho que mudar da história. Talvez colocar mais alguns contextos que um roteirista vai saber fazer, mas a história é a história. Mas acontece, quando que aconteceu a Lenda da Árvore? A Lenda da Árvore aconteceu, galera, um pouco antes da nossa primeira casa de gravação. Já tinha acontecido. O Gui foi nessa lenda porque o pai pediu, eu lembro. Leva o Gui nos Caçadores de Ento, lembra que tava bombando o Caçador de Ento na época? Foi eu, o Gui, o Léo, o Roma, e aí o resto eu não posso contar muito quem tava no carro. E na Lenda da Árvore, que foi a nossa primeira vez que a gente foi, aconteceu um acidente sim, e aí é o que eu vou contar em breve, mas a história da árvore não é uma história legal, galera. A história da árvore é uma história triste. Muito triste. Muita gente romantiza a árvore porque eu demorei anos para não contar. E eu venho enrolando, eu tento distorcer. Muita gente tenta achar a localização dela e eu dou pista falsa, jogo pra cá, jogo pra lá. Mas a real, galera, é que a Lenda da Árvore foi um dos bagulho... Cara, de verdade, foi diferente com o que eu tive com uma... É bem diferente, mas foi um bagulho muito louco pro lado ruim. Assim, o que me aconteceu com o Matias, voltando, foi muito ruim. Mas isso aqui que eu tô falando é algo, mano, de lenda. Tô falando de lenda mesmo. Sabe, de experiências em lendas? Que eu tenho várias experiências de lendas de todos esses anos. O Renan tem comigo. Essa aqui, pra mim, foi a pior lenda do canal de todas. E a gente perdeu um amigo nesse dia. Há muitos anos. A história é bem complexa, mas desde então o Gui, ele traumatizou, o Gui ficou mal da cabeça, o Gui teve que passar por terapia, psicólogo. Até hoje o Gui passa por terapia. Aliás, o Gui tem que passar por terapia, mas ele... Às vezes fuge. Ele foge. Inclusive eu tô tentando trazer o Gui pro Caçador de Ento, que era pro Gui ser um dos membros igual a gente. Só que por causa disso, não conseguimos. O Gui traumatizou. Eu segui em frente. Na minha vida, eu sempre falei, mano, nada, tipo assim, mano... Cara, tipo assim, aconteceu já tanta coisa na minha vida, como que eu não desanimei, né, mano, de parar tudo, tá ligado? E essa fatalidade aconteceu por erro de percurso? Não, isso aí já não posso falar, foi muito tempo, Sério? Mas foi algo maligno, mano. Foi algo maligno, muito maligno. Entendi. E o Gui tava junto. Tem que ter marcas, né, Gui? Tem, mano. Tá. Então, o Gui tá voltando agora pros caçadores, né, Gui? Tô voltando agora. Eu vou treinar Junto o Gui com você. vai ser meu braço direito, já fez alguns testes, tá indo bem. Renan, vamos mudar de assunto aqui. Então Que em vamos lá. breve é sobre a lenda, tá? A lenda. Eu vou contar, galera, a lenda. Eu só não sei. Eu queria fazer um filme, mas eu preciso achar uma equipe, Produtora boa, né? uma produtora boa que faça um filme. Porque eles vão ficar aquele filme barroco, Sei. sabe aquele filme ruim? Aí pega uma história legal que merecia um Netflix. Muita gente fala, Renato, por que você não fecha com o Netflix? Não é assim, galera. Não é simples assim. Você tem uma história boa, Netflix vai fazer a sua história. Não é assim. Então eu prefiro fazer por meios próprios, eu mesmo investir, o que der, deu, o que não der. A história tá lá, quem sempre quis ouvir falar. E eu tô sentindo que ano que vem o filme sai. Mas você queria fazer um filme pro seu canal ou tipo um cinema da vida? Não, um filme pro meu canal. Entendi. Eu sei que ela a história é pra... O que a gente viveu aquela noite é algo grande. Algo de cinema. Mas eu quero fazer... Mas eu não tenho contatos pra isso. Entendi. Eu não tenho força pra isso. Então eu vou fazer com investimento próprio. Se um dia a Netflix quiser, eu quero a história. Como eu tive milhões pra lançar o livro, só que hoje não venderia livro igual antigamente. É diferente até. Lembra que na antes era livro? antigamente Eu tinha uma oferta de milhões, eu não aceitei porque eu achei que a história era muito complicada. Muito. É ou não é, Ana? É muito complicado. Não é a história? Ai, tá louco. Às vezes. Ó, filme bom vai ser difícil de. O Renan nunca foi na lenda, mas eu já contei pra ele. Ela não é uma história
Complexa. Não é complexa, não é uma história triste de te contar e assim, sensível. Ela é Porque eu tô mexendo com a... Mano... Tipo, dependendo do jeito que você contar e entrar num contexto totalmente, tipo, errado, a pessoa entender de uma outra forma, já era. Tem que ser muito bem contada essa história, mano. Tem que ser, não pode... E merece, né? E é legal você fazer no seu canal, porque você vai estar valorizando também os seus inscritos. A galera tá sempre junto com você. E não vai cobrar nada e tal, não precisa pagar nada. Mas é isso, galera. Renan, quer contar a sua história? Então vamos lá. Eu fui bombeiro por 5 anos da minha vida. Pra alguns pode ser pouco, pra outros pode ser muito. Eu vi muita coisa, vou falar bem a verdade pra vocês. Eu vi desde... Cara, eu não vou nem contar em detalhes, senão vai ficar muito sensível aqui. Mas eu vi muita coisa ruim. Mutilado. Vi muita Coisa mutilada. Muito. Acidente de moto, carro, né? Várias coisas. E em um desses dias, a gente foi acionado pra uma ocorrência que era um acidente de trânsito numa rodovia que tava pegando fogo nos carros. O carro tava sendo incendiado. Sabe quando vai engavetamento, vai 2, 3 carros? Aí vai pegando fogo primeiro, até o último. Aí chegamos lá, tinha 4 carros, um tava com princípio de incêndio. E tentando controlar ali, já se alastrou, porque, mano, incêndio de carro é muito difícil você controlar na água, você tem que usar uma espuma, é totalmente diferente. Então a gente tentou lá usar os meios que a gente tinha lá na época. Conseguimos controlar, mas infelizmente um carro ele deu perca total, né? Aquele que tava com princípio de incêndio, ele foi embora. E nessa hora, quando a gente tava combatendo o incêndio, que a gente chegou, como tinha muita gente também em volta, imagina, 4 carros, com 4 famílias dentro, bastante gente ao redor, um monte de curioso. Eu fiquei incumbido de um carro, os outros de outros, e foi assim, a gente começou a combater o incêndio. E nisso eu comecei a escutar um grito, porque o nosso, igual fala, né, vidas alheias a salvar. A gente tem que ir na vida, pra depois ir no bem material. Então a gente vai olhando ver se tem alguém dentro do carro, mas começamos a combater, eu escutei um grito. Eu tô dentro do carro, não sei o que, mano, umas vozes meio estranhas, meio, tipo, sem entender direito. Eu falei, tem alguém aqui dentro. Chamei o sargento, tem alguém aqui. E o sargento veio, a gente terminou de apagar, abriu umas portas e tal. Mas o carro tá pegando fogo. Tá pegando fogo, muito fogo. Muito? Só que por causa do incêndio, né, por causa do acidente, os carros ficam encarcerados. Às vezes não é fácil de você abrir uma porta. A porta fica entre os ferros, olha lá, você não consegue abrir com a maçaneta. Você tem que vir com um alicate, um Lucas, né, que chama, uma ferramenta de desencarcerador. E nessa hora a gente tava preocupado em ter alguém lá. Apagando fogo, escutando grito, chegou... O cara dentro do carro queimando. Queimando, mano. Tipo, tava... Você viu então uma pessoa queimando dentro do carro? Eu não vi porque a chama tava muito forte. E como é incêndio de carro, a fumaça é preta. É densa, você não... porque é do estofado ali, de tudo. Aí, mano, gritando, tem alguém aqui, jogando água e tudo mais, tentando abrir a porta e fazer uma coisa, porque o fogo é muito forte, mas a gente tem aquela roupa de incêndio, aquele capacete que você baixa, você consegue chegar bem perto do incêndio. Essa aqui você não consegue chegar perto de uma fogueirinha, mano. Do incêndio a gente consegue chegar perto por causa daquela roupa. No final das contas, né, a gente terminou de combater o incêndio, os donos do veículo, a família inteira dele, tava fora do carro, não tinha ninguém dentro do carro, e eu juro, mano, tinha alguém gritando naquele carro, tinha alguém gritando. E a família falou que não tinha ninguém? Não, tipo, não tinha além ninguém. Deles? Porque antes do incêndio a galera conseguiu sair pelos vidros. Porque quebrou o vidro e tudo mais, todo mundo saiu, no desespero saiu. Alguns carros abriam a porta normal, os carros que estavam mais envolvidos no incidente conseguiram sair pelos vidros, escapar do carro, mas no desespero a pessoa vai sair de lá. No final das contas, eram 2 pessoas dentro do carro só, eram 2, elas conseguiram sair e não tinha ninguém dentro do carro, mano, ninguém. E um monte de ninguém. gente... E eu ouvia vozes, Você é desesperado, desesperado, porque, mano, você... Naquela hora você não tá nem aí pra nada, você esquece de tudo, você só quer salvar a pessoa que tá ali dentro. Mano, imagina morrer queimado, mas não tinha ninguém, graças a Deus. Mas o que mais me deixou curioso, e tipo assim, no outro dia, como a gente trabalhava em cidade longe, a gente dobrava serviço. Trabalhava tipo 48 horas, pra folgado aí 4 dias, que a escala do bombeiro é 24 por 48. Como a gente morava longe, a gente dobrava o serviço. No outro dia eu tava lá também. E no outro dia a gente foi chamado pra um incêndio. Um incêndio atrás de um barracão de reciclagem. E, mano, quando fala barracão de reciclagem, se você não for rápido, você fica lá 2, 3, 4, uma semana, 4 dias, 5 dias, uma semana apagando fogo. Porque não é fácil, começa a pegar fogo por baixo e a água não chega. Mas a gente deslocou rapidão. Não atingiu o barracão de reciclado, mas atingiu a casa que tinha um cara que morava lá. Um dia depois do acidente, que não tinha ninguém dentro do carro. A gente começou a combater e tudo mais, perguntamos se tinha alguém lá, ninguém sabia informar. Na hora do rescaldo, né, a gente tem que fazer o rescaldo, que é, o rescaldo pra quem não sabe, a gente não pode deixar uma casa que pegou fogo com uma brasa dessa, porque daqui 10 minutos vai voltar o fogo de novo, e a gente tem que voltar lá. Mesmo se a casa tá encharcada, molhada, o fogo pode voltar? Pode voltar se tiver uma brasa.
Mas como? A casa tá molhada? Mas então, porque o que aconteceu? Daí, beleza, fiquei aquele dia inteiro com aquele negócio assim, mano. Tinha alguém no carro, mas beleza, não tinha ninguém. Dormimos no outro dia do plantão, esse incêndio. A gente chegou lá, fizemos tudo, apagamos o fogo. Só que teve o seguinte, o teto da casa caiu a caixa d'água. A caixa d'água, tipo, queimou o fogo, mas era de madeira. Caiu a caixa d'água do teto e ficou a tampa da caixa d'água. A gente jogava, e era noite isso, muita noite, muito escuro. A gente jogava água e não apagava o fogo. A gente foi fazer o rescaldo, que é pra não deixar nenhuma brasa. Eu levantei a tampa e tinha realmente rescaldo lá embaixo, tinha brasa. Quando eu comecei a revirar, Renato, porque a gente revira com luva e tudo de vaqueta, mas a gente revira. Eu toquei num negócio. E eu falei, isso aqui não é um sofá, mano, porque tava perto da parede. Na hora que eu vejo, mano, sem zoeira, tinha uma pessoa lá dentro. Mas morreu. Morreu, infelizmente morreu. Caramba. E tipo, na hora veio, nossa, até me arrepio, na hora veio tipo o incêndio do carro. Tipo, tinha alguém gritando comigo dentro do carro pegando fogo e num dia depois, por que uma pessoa morre no incêndio comigo lá dentro? Nossa Ah, senhora. não teve o que você fazer. Não teve o que fazer, depois a gente descobriu que era uma pessoa, parece que foi um acerto de conta por causa de droga, infelizmente tem muito disso, sabe? A pessoa tava devendo, alguém foi lá, tirou fogo na casa com ele dentro. Ah, Então, sério, Jota? Acontece pra caramba. Mano, muito, Vixe muito, Maria, muito, Acontece muito. e tipo, eu falei assim, caramba, será que era um sinal que ia acontecer aquilo no outro dia? Se eu soubesse, eu teria, tipo, agido mais rápido, mas não tinha muito o que fazer, já tava lastrado, eu era longe do quartel. E, tipo, parece que aquela cara me falou comigo um dia antes, sabe? Ah, que loucura. E, mano, eu toquei nele. Se eu não vejo, eu acho que a gente, não pode acontecer, mas acontece, a gente é ser humano, se eu não vejo ele, provavelmente a gente ia embora e o corpo ia ficar lá. Porque o corpo fica... ele fica Agoniza, irreconhecível. né? Mano, fica irreconhecível. Daí, Fica tipo, tipo um pedaço de tronco, assim. fica, ele queimado. tava de barriga pra cima, tipo, tudo... Ah, não, Nossa, não, fala mano, não. é... Feio de ver. Aí eu falei, mano, será que era isso? Era um sinal, tipo... Credo, eu, mano. Não, vi muita coisa feia, mas isso daí foi uma coisa ruim porque... Que marcou. Que marcou. E a morte ficou meio que no seu pendente, assim. Você ficou, Eu tipo, falei, pra poder nossa. ser salvado. Tipo, no dia anterior, você no carro não tinha ninguém, É, não, absolutamente ninguém. Não, E daí um dia depois Isso. caiu na sua... alguém morreu no incêndio. E, tipo, não tinha Não, nada o que que fazer. chamou atenção é isso. Acho que alguém, que É. esse cara chamou atenção antes. Mas não tinha nada que fazer, tipo, não tinha quem salvasse ele, porque a gente chegou lá, o fogo já tava bem alastrado. Não tinha o que fazer, mano, não tinha, Entendeu? infelizmente. Bom, galera, é isso aí. Cada um contou sua história. Eu falei pra vocês que hoje o bagulho ia ser... Cara, eu levei um susto, Intenso. porque eu não tinha lanterna. Eu não tinha, porque mano, não é todo o equipamento top que tem. Então, tipo, eu tava sem a lanterna, que eu era o mais recruta do grupo, né? Tinha um sargento, mas... Mano, na hora que eu reli o negócio sem saber, porque tava à noite, escuro, meu amigo, eu pulei, viu? Eu levei um susto, mano. Daí na hora que bateu a luz, era uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu. É Ó, coisas que eu durmo com coisas até hoje na cabeça, É, velho. Meu é Deus. coisa... É que eu falo, até nós que é caçador de lenda, muita gente às vezes fala, Renato, os vídeos é tranquilo, é de boa. É de boa, às vezes, pra vocês que assistem, mano. Não é à toa que antigamente eu falava, você acha que as lendas é montada, sai você de noite e vai lá, e vai ver como que é. São coisas que a gente vive, mano. Vive à noite, vive em casa abandonada, vive em monte, morro, em encruzilhada e nós não tá em casa, tá ligado? Nós tá em lugares que não queria estar. O Renan, às vezes, trabalhando em lugares que não queria estar trabalhando, tipo assim, num incêndio. Um bombeiro, eu aposto que ele não quer trabalhar no incêndio. É só missão, né? É a missão dele, mas ele não quer estar no... Ele quer que não pegue fogo. Isso, Um policial não quer que alguém dispare uma arma, roube alguém. Um policial quer que seja uma noite tranquila. Tranquila. Então, Não quer que aconteça um acidente de moto, É. né? É. a gente vai numa lenda, a gente espera não ver nada. A gente espera não levar nada de ruim pra casa. Galera, é isso. Só pra vocês entenderem como funciona essa série, a história de terror. Eu ainda tô... Vou falar uma coisa, que nós tá ficando velho, meu amigo. Uhum. E quanto mais velho, mais história o cara Mais tem. história tem. experiência. É, mais história experiência. Não, olha mais- essa, há três dias atrás que eu vi, acho que eu nunca vivi um bagulho desse na minha vida. Que loucura. Você é louco. Então é isso, galera. Comenta aqui nos comentários o que você achou de cada história. Sobre a lenda da árvore. Eu quero que ano que vem eu vou contar a história nunca dita. Tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é a pior pra mim. Mas a parte 2 também é tão legal. A parte 2 é legal. A parte 1 é triste. A parte 2 é legal. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, nós. Fui.